Chegamos ao nosso balanço final sobre o Desafio Livrado 2020. Vocês foram bem? Eu não. Chegamos então ao final do ano e com ele vamos fazer a nossa prestação de contas sobre o Desafio Livrado 2020. Se você não conhece o Desafio Livrado 2020, conheça vendo os outros vídeos aqui no canal, né? O Desafio Livrado é um desafio que eu lanço anualmente. Já faz um bom tempo, acho que desde 2011 ou 12, e nesse formato como ele está agora, acho que desde 2013, se eu não me engano. Então acho que ele é o desafio literário mais longevo da internet e acho que inspirou outros canais e outros veículos a fazerem seus próprios desafios literários, inclusive empresas, né, hoje fazem desafios literários nos moldes do Desafio Livrado, né, o desafio Scoob, o desafio, enfim, qualquer outra coisa. Mas começou aqui, tá? Isso aí, né? Esse aqui é o famoso 16 toneladas. Você viu essa música? Eu não sei porque que ele fala isso, eu sei porque veio do 16 Tons, né, que o cara tá carregando as paradas na mina, mas fala, esse é o famoso 16 toneladas. Então tá bom, esse aqui é o famoso 16 toneladas. Cara, das 15 categorias que a gente precisava ler para o Desafio Livrado 2020, eu li 11. Então eu falhei no Desafio Livrado de 2020. Ano passado eu tinha acertado, tinha conseguido fazer, tinha dado tudo certo. Este ano foi realmente pro caralho, porque foi um ano assim complicado, conturbado, né? E todo mundo começou o ano com um plano e terminou o ano do jeito que dava, né? É a mesma coisa do Desafio Livrado. Eu comecei um ano com um plano de livros que eu ia ler, então vocês podem ver os livros que eu leria originalmente no meu vídeo lá de escolhas. E chegamos agora então ao que deu para fazer em termos de desafio literário em 2020. Primeira categoria, um vencedor do Camões. Falei que ia ler Jorge Amado e realmente li Jorge Amado, li Tenda dos Milagres. Vou trazer a resenha para vocês ainda. Mas foi um livro que eu li nas férias, né? Eu falei isso no Instagram, mas eu não falei ainda, mas aqui no canal. Mas assim, todas as férias eu pego um Jorge Amado para ler de férias. Eu acho uma leitura de férias excelente, é leve, é divertido, né? Passa rápido, você nem vê e como ele repete muita informação, então você não se perde muito na história. Então eu acho, cara, leia Jorge Amado nas férias, faça como eu, leia Jorge Amado nas férias, você vai se divertir um monte. Então Tenda dos Milagres está aqui. Primeira categoria, vencida, como se isso significasse alguma coisa, né? Mas ok, vamos lá. Bom que eu diga também, cara, para vocês que estão assistindo, que assim, a galera gosta muito de fazer piada com o Desafio Livrado, falando assim, lá vou eu falhar de novo, lá vou eu me estrepar, não sei o que. Isso é normal, cara, isso é normal. O desafio literário do Livrada, né, é um desafio em que você mais falha do que você vence ele. Porque ele é um desafio, cara. Ele não é cara, não tem medalha de participação no Desafio Livrado, meu irmão. Não tem medalha de participação. O Desafio Livrado não arrega pra ninguém, cara. Não arrega nem pra mim, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O importante do Desafio Livrado é a razão pela qual eu faço ele. Claro que é pra ele ser vencido, né? Eu não quero que todo mundo fique fazendo desafio literário nas coxas, né? Se quiser se comprometer a fazer. Mas, acima de tudo, é uma boa maneira de você investigar e pesquisar mais sobre livros, né? Porque as categorias elas exigem uma certa pesquisinha, uma certa... né? Tem que bater um Google, tem que ir na biblioteca, tem que sair de casa para fazer a sua listinha de livros do Desafio Livrado. Então, é isso que eu quero com ele, né? E diversificar leituras, né? Os leitores. Então, acho que isso, a esse propósito aí, a gente sempre tenta cumprir bem, ok? Categoria número 2, um livro ambientado na zona rural, e li este aqui do Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Cara, já deve ser o 10º vídeo que eu faço esse ano falando desse livro, né? Mas ok, né? O livro vencedor de todos os prêmios aí do ano, então show de bola. Se passa na zona rural, li ele, começou no começo do ano, planejei ler ele no começo do ano, de fato li, então tá aqui, isso aqui foi cumprido, tá? Maravilha. Categoria número 3, um livro árabe, também consegui ler essa categoria. Li este aqui, publicado pela Carambaia, né? Viagem ao Volga, do Ahmad Ibn Fadlan, que é um livro, eu achei esse livro sensacional mesmo, né? Que é a viagem que o cara faz lá no ano de 1000 e porrada. E o Ahmad Ibn Fadlan, a coisa mais importante que se precisa saber sobre esse livro, né? Que ele saiu lá de Bagdá e foi até
a Rússia, né, enfim, foi falar com o rei dos russos, e ele testemunha um funeral viking, né, e é o único relato documental que a gente tem no funeral viking, e é uma parada muito grotesca, não tem nada de bonitinho sobre um funeral viking, assim, cara, tem tipo estupro coletivo e caralhos a quatro, assim, então é bem brutal mesmo, e está aqui neste relatinho maravilhoso, foi publicado pela Caramba. Eu gostei pra caramba de ter lido esse livro, massa. Categoria número 4, um livro sobre ditaduras. Eu ia ler O Senhor Presidente, do Astúrias, e não consegui, tá? Porque, assim, cara, o meu ano, assim, quando a gente trabalha com literatura, eu vou explicar, assim, cara, às vezes a gente tá com um plano, a gente quer ler algumas coisas, a gente quer fazer alguns projetos, mas a gente tem dois empecilhos. Primeiro é o empecilho do tempo, né? Porque se eu parar para ler, por exemplo, As Benevolentes, vai parar de ter resenha aqui no canal durante um bom tempo. E não vai ter resenha, né? Então eu preciso me programar para ler livros grandes e coisas do tipo. Ok. Segundo, são as demandas de trabalho que surgem na hora. Eu sou jornalista de literatura ainda, pelo menos eu gosto de achar que eu sou. E volta e meia me encomendam resenhas, me encomendam textos de opinião, me encomendam mesas para mediar. Esse ano que passou agora eu fiz a curadoria de um evento literário, então tive que ler muita coisa, tive que ler bastante livro de finalista do Prêmio Oceanos, porque a gente fez vídeo sobre finalistas do Prêmio Oceanos, então assim, essas coisas se atropelam e fodem completamente o cronograma. De uma maneira muito boa, porque é sinal de que está rolando trabalho. Assim. E aliás, eu acho que nesse ano de pandemia eu nunca trabalhei tanto, cara, quanto eu trabalhei esse ano. Trabalhei pra caramba. Murilo tá de prova, né? Murilo Cômico. Eu trabalhei. Cara, eu achei que eu fosse morrer uma hora. Eu acho que meu coração tá meio fraco. Eu acho que se eu começar a correr agora, ou se eu começar a cheirar pó agora, a chance de eu morrer infartado nos próximos movimentos aí vai ser muito grande. Então, ano que vem, o projeto também é recuperar um pouco da minha saúde que eu perdi trabalhando. E vamos lá, né? O livro sobre ditaduras que eu acabei lendo foi um livro para tag, né? Que é esse aqui, O Dia que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Scarmeta. Esse livro aqui é sobre o plebiscito, né? Sobre a ditadura no Chile em 1988, tá? Então, um livro muito levinho, muito gostoso de ler também, logo assim que eu voltei das férias. Então, pelo menos, consegui ler um livro sobre ditaduras. Bacana. Um livro indicado pelo bibliotecário ou livreiro da cidade pediu uma indicação ao Tiago Tizot, da Arte e Letra, né, um grande livreiro aqui da cidade. E ele me indicou este livro aqui da Andrei Yeftanovic, Não Aceite Caramelos de Estranhos, né, da Mundarel. Li ele, achei uma das melhores leituras do ano, está no meu vídeo de melhores leituras do ano também, então acho que com isso vocês já conseguem sacar que o livro realmente foi importante pra caramba, né? Tá aqui, legal. E, enfim, já fiz a resenha dele, já citei ele no meu vídeo de melhores leituras do ano, já tudo, legal, bacana, está aí também. Show. Um livro da lista do vestibular da federal ou estadual do seu estado. Eu ia ler O Relato de um Certo Oriente, do Milton Raton, que é um livro que eu tenho, um livro que eu sempre quis ler, não consegui. Por sorte, eu tava aqui vendo assim, caramba, será que eu não li nenhum livro do vestibular esse ano? E daí eu abri. E aí me aconteceu que eu reli um livro do vestibular esse ano, sim, afinal de contas. Eu reli o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que está na lista do vestibular da UFPR. É um livro que você tem que ler no Natal, né? Obviamente. É uma coisa que faz parte da tradição natalina. Mas, cara, eu adoro esse livro, adoro Morte e Vida Severina, assim. É um dos poucos livros que tem a capacidade de me fazer chorar toda santa vez que eu leio ele. E eu não choro em nenhum outro livro, assim, eu sou meio insensível, mas toda vez que eu leio esse livro eu fico realmente comovido com ele. Acho que pelo ritmo e pelo cansaço que ele impõe a gente também, né? João Cabral mexe as nossas cordinhas aqui com muita maestria, né? Vamos dar esse mérito para ele. Então acabei que ler esse livro aí, pelo menos salvou uma categoria, não que o Desafio Livrar desse ano esteja salvo. Como eu disse, falhei e falhei mesmo. Ok. Categoria número 7, um livro que você sempre teve medo de ler. Eu ia ler o Esferas, do Sloterdijk, acabei não lendo. E acabei não lendo nenhum livro que eu tinha medo de ler. Também comecei a ler o livro do Simondon, mas aí estava lendo para a faculdade parou por conta da pandemia, e aí no more filosofia this year.
Então fiquei sem ler. Eu li um outro livro do Sloterdijk, que foi Se a Europa Despertar, mas eu não sou tão cara de pau para colocar ele aqui na categoria, porque é um livro muito fininho, assim, né? Não que eu não tenha medo de ler Sloterdijk, eu sempre tenho muito medo de ler Sloterdijk, mas eu não considero que esse livro possa substituir à altura o Esferas, que é uma obra magnânima, imensa e difícil pra caramba, né? Não dá pra substituir por um ensaiozinho que ele fez. Então, falei nessa categoria. Ok. Um livro sobre uma paixão sua, também falei nessa categoria. Ia ler um livro sobre vinhos esse ano, mas não consegui ler, né? E aí, em decorrência disso, me estrepei. Falando em vinhos, cara, vou dar um recado aqui pra vocês. Ano que vem, começo, junto com meu amigo Rodrigo Casarim, do Página 5 da UOL, jornalista de literatura, um podcast sobre vinhos, chamado Primitivos. Então a gente vai falar sobre vinho, vai degustar, vai fazer críticas de vinho também, mas a gente vai discutir alguns temas sobre o mundo do vinho que a gente acha interessante discutir. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma postura muito laissez-faire assim, em relação a tudo que envolve o mundo do vinho. A gente, por mais que a gente goste de coisa boa, a gente não faz muita pompa para o negócio, né? E a arte do podcast quem fez foi a nossa queridíssima Luísa Zardo, que fez a capa dos meus 2 livros, né, da designer dublinense, fez lá, então achei demais. Então fica aí a dica, Primitivos Cast, sigam aí, o Murilo vai deixar também lá o link do podcast no Spotify para vocês seguirem. Ok. Mas então não li nenhum livro sobre uma paixão minha, né? Também é uma categoria que dá para enganar muito facilmente, né? Na verdade, eu li um livro sobre uma paixão minha, então assim, eu vou jogar ele aqui, se colar, colou, tá? Mas se não colar, eu entendo e aceito a bronca, tá? Eu li aquele texto Caminhada, do Henry David Thoreau. Cara, caminhar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, tá? Mesmo agora que eu tenho moto, eu sempre prefiro ir a pé para alguns lugares. E sempre andei, prefiro andar a pé do que pegar um ônibus, prefiro andar a pé do que pegar o Uber. Então eu gosto muito de caminhar, né? Como diz aquela música do Cabeça, né? Camarada, eu gosto muito de caminhar quando eu preciso ir para algum lugar. Li esse livro sobre caminhada. Se vocês acham que isso vale como categoria ou não, fica a critério de vocês, né? Enfim. Mas eu realmente li um livro sobre caminhada e eu realmente gosto muito de caminhar. Não que eu tenha aprendido um pouco mais sobre caminhar lendo esse livro, mas achei uma reflexão interessante. A resenha está aí no canal, procurem também que vocês acham a resenha aí, tá? Categoria número 9, um quadrinho nacional. Li isso aqui, planejei, né? O Capa Preta, do Mutarelli. Né? A gente leu Transubstanciação, fez uma resenha dele aqui. Falta ler alguns outros livros dele aqui, mas que estão aqui dentro. Mas o principal que foi a Transubstanciação, está aqui. Lemos, né? E vencemos. Mutarelli sempre é legal de ler. Então foi bacana revisitar a obra do cara aí. E principalmente revisitar a obra do Mutarelli quadrinista também, que é muito divertida. Bacana. Ok. Categoria número 10, um livro sobre livros. Também planejei ler e li de fato Os Livros e os Dias, do Alberto Mangel. Um ano de leituras prazerosas. Este livro aqui também tem uma resenha dele já. Gostei demais de ler ele, cara. O Mangel é um fofo, né? Um cara que dá vontade de levantar pelas bochechas e falar: por que você é tão fofo assim, seu fofo, né? E foi um livraço mesmo. Resenha tá aí. Murilo pode deixar aí o link das resenhas aí pra vocês, tá bom? Legal. Categoria número 11, um livro que já foi censurado. Eu ia ler, cara, olha só como a gente é inocente, né, montando essas listas de desafio livrado. Eu ia ler os versos satânicos do Salman Rushdie. Ah, caraca, né? Como a gente é ambicioso às vezes. Não li, obviamente. Acabei lendo esse aqui, A Tortura, do Henri Alleg. Esse livro foi censurado na França quando ele foi publicado, em 1957, se eu não me engano. O que é uma coisa muito bizarra, porque a França não censurava livros desde a época da Revolução Francesa. Então foi uma comoção muito grande terem censurado esse livro aqui, que é justamente um relato sobre o Henri Alleg sendo torturado na Argélia por ser a favor lá da força de resistência e independência do país. Muito bom o livro mesmo, achei show.
Mas realmente fiquei devendo Salman Rushdie, ficar para a próxima, quem sabe. Categoria número 12, um livro de psicologia. Comecei a ler, mas não terminei de ler. O livro do Winnicott, então nem peguei aqui, O Brincar e a Realidade. Me ferrei nessa, então mais uma categoria em que eu falhei miseravelmente. Tava gostando até do livro, tava achando ele interessante, ele tava falando sobre os objetos transacionais no desenvolvimento da criança, né? Ou seja, aquele primeiro objeto que é o outro, né? Que não é ela, mas que ela entende como uma parte importante para a construção dela mesma. Então tava achando bem legal o livro, mas realmente não consegui concluir por conta de trabalho, né? Então falhei mesmo, foda. Legal. Categoria número 13, um livro póstumo, também falhei miseravelmente. Tinha programado para ler O Verão Perigoso do Hemingway, tinha levado ele e A Tenda dos Milagres do Jorge Amado para as férias. Só consegui ler o Jorge Amado e mesmo assim não terminei ele nas férias, tive que terminar ele depois, porque nas férias eu comecei a ler os livros do Prêmio Oceanos que eu precisei para fazer os vídeos que vocês viram aqui dos finalistas do Prêmio Oceanos. Então falei aí também por conta disso, tá? É uma pena mesmo. Ok. Categoria número 14, um livro escrito por um amigo. Meu plano era ler o livro do Marcos Pérez, acabei não conseguindo ler o livro do Marcos Pérez, O Evangelho segundo Hitler, mas li um livro de um camarada meu aqui, o Jorginho Filiolini, Somente nos Cinemas, o livro de contos novo do Jorge, fizemos resenha aqui no canal, ficou foda pra caramba, e dessa maneira, pelo menos, cumpri essa categoria, embora ainda esteja devendo leituras para os meus amigos de toda sorte, inclusive o Marcos Pérez, que eu prometi esse ano. Imagina, né, cara? Eu já fico devendo leitura para os amigos e isso por si só já é feio. Imagina o que é você prometer que você vai ler um livro do amigo e acabar lendo o livro de outro cara. Eu não sei como é que o Marcos Pérez é meu amigo até hoje. Assim, eu acho realmente que ele é muito bom para mim, mais do que eu mereço. Mas tá aí, então. Fico aí devendo uma resenha do Evangelho segundo Hitler para vocês. E por último, categoria número 15, O Idiota, que eu tinha começado a ler, cara, eu tava achando muito legal reler ele, porque eu tinha lido ele em 2004. E aí quando eu tava assim, mais me empolgando, cara, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tudo, cara. Tudo. Trabalho, vida pessoal, vida profissional, vida social. Cara, foi uma hecatombe de coisa que aconteceu e eu, assim, o Idiota, tadinho, ficou para trás, cara. Eu não tive a menor condição de prosseguir na leitura, né? Ainda me sinto psicologicamente inapto para continuar ela, mas fiquei devendo. Como eu geralmente faço a resenha de todos os livros do Desafio Livrada, mesmo que eu não tenha lido ele no ano, né? Por exemplo, a resenha do Obsceno Pássaro da Noite, eu só consegui publicá-la no ano que vem, no ano seguinte, né? O desafio. Então, assim, eu vou ver se pelo menos ano que vem eu leio, cara, mas enfim, eu peço realmente muitas desculpas por não ter conseguido ler esse livro com vocês. Foi um projeto ambicioso, né, para um ano que eu imaginaria que ia transcorrer de uma certa maneira e transcorreu de outro, né, como já falamos, então tudo isso pesou contra o nosso desafio. Mas tá aí, né, cara, 11 de 15, acho que tá ok, né, acho que conseguimos fazer pelo menos alguma coisa de interessante. Ficamos por aqui então, quero que vocês comentem aí como foi o Desafio Livrada de vocês, o Desafio Livrada 2020, e o que vocês estão esperando para o Desafio Livrada 2021? Já sabem qual é o livro obrigatório do Desafio Livrada 2021? Deixem seus palpites no comentário. Vamos falar sobre desafio literário do Livrada, sobre suas escolhas, suas conquistas, suas derrotas, suas tristezas, seus pesares, suas dores, suas alegrias, suas comoções. Beleza? Um abraço, galera, e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink.